Bom, sinceramente eu não lembro quando foi a última vez que um filme de terror brasileiro chamou a minha atenção. Pra ser bem franco com vocês, eu não sei nem se algum filme de terror brasileiro já chamou a minha atenção. Eu já assisti alguns filmes de terror daqueles que passam em alguns canais meio despercebidos, tipo sci-fi da vida, e na verdade eu tive experiências bem ruins em praticamente todas as vezes. Foi um outro filme que realmente explorava alguma coisa que eu julgava interessante, que realmente valia a pena o tempo perdido. Geralmente, quando o assunto é filme brasileiro, a única coisa que eu realmente esperava era uma comédia romântica ou algo do gênero que, apesar de estar saturado, ainda é um pouco do que dá certo. Então, eu creio que eu nunca imaginei que um curta-metragem de fato pudesse me surpreender ou acatar com algo realmente interessante, uma mensagem muito interessante que, sinceramente, muitas vezes longa-metragens não conseguem fazer. Talvez seja até pelo curto tempo que eles tiveram, né? Afinal, é um curta-metragem, então eles não puderam ficar muito preparando e enrolando muitas coisas. E aí eles acabaram sendo bem diretos nas mensagens que queriam passar e acabaram fazendo isso de uma forma muito nítida e bem feita, na minha opinião, é claro. Bom, eu tava vendo o canal do Refúgio Cult e lá ele fez alguma indicação de filmes que a gente poderia assistir no próprio YouTube. Todos eles são curta-metragens, inclusive eu super recomendo esse vídeo pra você assistir, tem vários curtas interessantíssimos lá e eles realmente passam alguma coisa de terror interessante ou pelo menos são muito bem feitos a ponto de você realmente valer a pena o tempo gasto assistindo aquilo. O curta que eu vim destacar hoje é o curta Ninjas, do Denilson Ramalho, de 2010. Então já é até um curta bem antiguinho e realmente é um curta muito bom. Bom, esse curta basicamente conta a realidade brasileira de um policial militar, inclusive do estado de São Paulo, e ele basicamente está em uma operação e acaba cometendo um erro, né? Eu vou começar a falar alguns spoilers porque eu acho que não tem muito como não dar spoiler quando a gente está falando sobre um curta-metragem. Então, se você quiser assistir, eu super recomendo para que você assista o filme Ninjas e depois você volte aqui pro vídeo para me falar o que você achou. Ou caso você já tenha assistido também, já pode comentar aí embaixo. E, bom, enfim, esse policial, ele tá lá perseguindo um cara, ele tá assustado, ele tá com medo, ele se mostra ser uma pessoa bem insegura e ansiosa e religiosa também. E quando ele tá perseguindo esse cara, ele acaba sem querer matando um jovem negro em vez do mula, porque ele tava assustado, talvez um pouco despreparado, e aqui a gente vê várias críticas sociais inseridas em um filme e não é uma crítica simplesmente jogada lá, é algo que está bem favorecido, bem dentro de um contexto brasileiro. Aqui a gente pode ver que eles não estão só querendo fazer uma crítica para a polícia militar ou falar que a polícia militar só mata negros ou algo do tipo de uma forma muito agressiva e explícita, até porque o próprio policial é negro. Mas a forma de como o policial é despreparado, ou como ele age em situações, ou como os superiores dele resolvem a situação, é um mínimo assustador. Talvez isso tenha sido sim uma crítica para a polícia militar ou para algo do tipo. Além dessa crítica à corporação, o filme ele também aborda aspectos religiosos, não necessariamente em forma de crítica, mas sim como algo mítico. Eu particularmente acho interessante você mostrar essa mítica religiosa por trás do cristianismo de uma forma muito abrasileirada, é claro, porque mostra as igrejas e tudo isso sempre vem na frente uma realidade brasileira periférica, pelo menos na minha mente. Não é algo muito exteriorizado ou americanizado quando a gente assiste filmes de terror tipo A Freira ou algo do gênero, onde apesar de ser a mesma cultura católica, não carrega instrumentos da própria cultura brasileira como esse filme carrega. Então ele aborda isso de maneira muito interessante, você consegue se ver na realidade do filme. Então depois que o policial acaba matando esse inocente, o corpo desse inocente, o espírito desse garotinho fica atazanando ele, né, fica aparecendo em vários lugares, ele começa a ficar louco, e os superiores dele levam ele para meio que fazer uma punição em um bar em Guarulhos, na Grande São Paulo, sobre um cara que parecia que estava roubando na favela e ele foi torturado e depois mataram uma mulher que estava com ele porque se ela estava com um cara daqueles, ela era uma P. Então, basicamente, eles levam esse cara pra fazer isso, pra ele se livrar do espírito do garoto que ele tava vendo. E parece que realmente funciona, né? O nome do filme é Ninja justamente por isso, porque eles usam uma touca ninja e estão lá fazendo meio que um reparo da situação. Isso também é algo muito comum no Brasil. A gente tem esse tribunal do crime, não é algo novo em reportagens ou algo do gênero, é uma coisa realmente que existe e ela está sendo explícita nesse filme, é uma coisa, entre aspas, perto da nossa realidade, então é algo muito visível. E eu particularmente gosto de coisa brasileira, assim como eu gosto de ouvir música brasileira e me sentir no Brasil, eu também gosto de assistir um filme e falar, nossa, realmente isso é uma coisa
próxima a mim. Então, esse filme, além de abordar aspectos religiosos, abordar críticas à corporação da polícia, abordar a própria situação financeira das pessoas também, porque o cara precisa sustentar a família dele, só ele trabalha e ele não quer ser demitido, apesar de ter feito uma cagada. O cara também, você vê que ele tenta se remoer, ele sabe que aquilo é errado, mas ele acaba se entregando pro mal. Aparentemente, o que os policiais fazem aí nessa trama, pelo que eu pude interpretar, é simplesmente se entregar pro mal ou para os espíritos ruins, sei lá, como se ele estivesse fazendo uma missão do divino, só que invertido, uma missão do capiroto ali no meio, sei lá, é um bagulho do tipo. Tem um tom meio místico também esse filme, já que o próprio chefe do cara também vê o garotinho. Então eu acho que tudo isso dá muito mais vivência, dá muito mais sentido pra obra. Então eu particularmente acho bem interessante. A cena também de tortura do cara é bem pesada, a violência mostrada de uma forma explícita, um pouco de nudez também, mas eu acho que nada que chegou a passar tanto dos limites e realmente com o objetivo de chocar e passar uma mensagem interessante, assim como no filme Mártires, eu consegui falar, que também tem uma violência muito explícita, mas de uma forma interessante e ainda assim não passando tanto dos limites. Então eu acho que é um curta que muito vale a pena você ver. E eu acho que pra mim a interpretação foi de que ele realmente se entregou pro mal, se tornou uma pessoa ruim, quando ele mata a mulher sem nem cogitar, e nos olhos dele aparece aquela mascarazinha branca, como se fosse um demônio ou uma caveira mesmo. Acho que como simbolismo de que ele realmente se tornou uma pessoa ruim, uma coisa ruim. E eu acho que esse filme é muito genial em vários aspectos, além desse, e vale muito a pena você assistir, é um curta de apenas 25 minutos, e é muito interessante. E eu acho que a gente sempre tem que impulsionar coisas nacionais que realmente valem a pena serem impulsionadas, né? Eu acho que não vale a pena a gente ficar só querendo forçar o cinema nacional a crescer se o cinema nacional que aparece por aí não é tão bom. Mas esse não é o caso desse filme. É um filme, um curta brasileiro muito bom e que vale a pena aí toda a divulgação e atenção que esse filme aparentemente não tem, né? Ele tá disponível aí para no YouTube, então é muito fácil de você achar. E o vídeo que eu achei, pelo menos, conta apenas com 6 mil visualizações, não deve ter sido postado num canal oficial ou algo do gênero, eu não sei onde esse filme foi distribuído a princípio, precisaria estudar um pouco mais a fundo isso. Mas é uma obra muito interessante, e eu acho que seria muito interessante também ver algum filme de terror do Brasil realmente complexo como esse, ou trazendo uma história ou algo do gênero. Se existe, eu particularmente não me lembro, eu realmente não me lembro. E se você lembrar de algum, deixa aí no comentário, que se eu não conhecer eu vou lá dar uma assistida e falar sobre o que eu acho desse filme. De qualquer forma, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de dar aquela conferida no curta-metragem se você ainda não viu. E é isso, minhas redes sociais estão aí na descrição e é nóis.